Bem-vindos, pessoal, a mais um painel, um painel chamado Empresas Humanizadas, mais um painel desse evento Campinas Consciente, novo momento para o capitalismo consciente em Campinas, que marca aí o lançamento do Capitalismo Consciente capítulo Campinas, né? Então, eu queria... Nesse painel, primeiro a gente vai abordar alguns temas como o que são empresas humanizadas, né? Qual é o conceito que está por trás de empresas humanizadas, falar um pouquinho da pesquisa de empresas humanizadas, que é uma ferramenta muito bacana e muito interessante aí para as empresas. E depois a gente vai bater um papo aqui, a gente tem uma galera muito bacana aqui, um pessoal muito bacana para trocar uma ideia de como que isso funciona na prática, né? Acho que esse é o grande pulo do gato, né? Então, antes de começar, eu queria dizer que, primeiro, que estou honrado de participar do painel com pessoas como vocês aqui, incríveis como você, que eu já admirava antes, agora estou podendo ter o contato próximo. E é uma honra, acho que para Campinas, né, uma região de referência nacional, né, na questão de acadêmica, tecnológica, corporativa, né? Então, acho que é um marco mesmo para a cidade a gente conseguir trazer um tema tão importante quanto o capitalismo consciente, essa discussão, acho que principalmente nesse momento, né, de pandemia, todo mundo está revendo conceitos, valores, acho que a gente está no momento ideal para trazer um tema como esse. Então, eu vou primeiro apresentá-los bem rapidamente, a gente, começando sempre pelas mulheres, né, as mulheres têm sempre preferência aqui no nosso painel, com a Cíntia Pedroso. A Cíntia é gerente executiva de recursos humanos da Venturos, que é uma empresa de tecnologia aqui da nossa região, muito orgulho da Venturos aqui da nossa região, que já está aí, a gente estava batendo um papo aqui com mais de 400 funcionários hoje já, e também a diretora da BRH São Paulo. Então, bem-vinda, Cíntia. A gente vai falar também com o Dario Neto, que ele é diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, participou muito também dessa idealização da pesquisa, ele vai falar bastante para a gente aqui. CEO da Anga Capital e também colunista da HSM Brasil aí. Seja bem-vindo, Dario. E por último, o Sérgio Pisa, que é diretor de recursos humanos, de TI, de comunicação da Klabin, além de membro do board da Petrobras, membro do board aí da Oi Telecom, autor do livro Enigma, né? Enigma da Liderança, né? Certo? De 2018 aí, da editora Évora. Então, muito bem-vindos. Você viu que a gente está com um time de peso aí para falar sobre o assunto. Muito bem-vindos aí, viu? E eu queria começar com você, óbvio, Dario, que eu acho que é o cara que participou aí desde a criação, da idealização, dessa pesquisa de empresas humanizadas. E queria começar com você explicando um pouquinho, primeiro, o que é o conceito de empresas humanizadas, que eu acho que é interessante a gente falar disso, e depois falar da pesquisa, né? O que é a pesquisa, como ela funciona, enfim, deixar a palavra com você aí. Legal. Bom, cumprimentar aí os colegas, Cíntia, Sérgio, primeira vez que eu acho que eu estou conhecendo os dois, então vamos ver se a gente se conecta também depois do painel aqui. Você também, Gil, obrigado pela sua liderança, pelo seu tempo aqui no capítulo da Regional Campinas em Nascimento, aqui nesse momento, né, junto com outras regionais do Brasil, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Sorocaba, então várias cidades ao mesmo tempo nessa convergência de fundação das regionais do movimento, num momento tão importante para o mundo, para o Brasil, para o país, né, na discussão de sustentabilidade e de consciência para os negócios. Então, muito feliz com a liderança de vocês. Legal. Sobre o Instituto, o movimento e a pesquisa, acho que o link ele é direto, assim, né? O nascimento, é curioso que o nascimento do capitalismo consciente, ele se dá com uma pesquisa, né, com um estudo em Babson, feito por um professor indiano, né, que é o Raj Sisodia, um estudo de marketing. E o Brasil se torna, né, com um trabalho liderado pelo professor Pedro Paro, né, hoje diretor de educação do Instituto aqui no Brasil, se torna o primeiro país do mundo a replicar esse estudo que foi feito nos Estados Unidos. E acho que essa é uma informação interessante, relevante, porque não sei se todo mundo sabe, mas quando o Raj fez esse estudo de marketing, né, e monitorou empresas nos Estados Unidos, né, que não investiam tanto em marketing, estavam prosperando bastante, né, na Bolsa de Valores, no preço das suas ações, né, em comparação com as 500 maiores dos Estados Unidos, quando o Raj fez isso, né, ele não tinha noção de que ele ia acabar, né, encontrando pilares, né, invariantes de consciência para os negócios,
muito menos noção de que isso ia virar um movimento global, né, como capitalismo consciente. Mas é curioso porque o Raj ele não validou cientificamente essa tese nos Estados Unidos, né? A gente tinha muitos questionamentos, inclusive da comunidade científica, sobre a validade dessa tese, né, do capitalismo consciente. E eu falo com bastante orgulho que o Brasil se tornou aqui na USP, né, em São Carlos, o primeiro país do mundo a validar essa tese, né, de que negócios que aplicam, né, os pilares de consciência de um novo capitalismo, né, negócios com propósito, negócios que cuidam dos seus stakeholders, no longo prazo, geram prosperidade social, ambiental e econômica coletiva maior do que as maiores empresas do seu país, né? Então, acho que é muito bacana saber que o trabalho começou lá com o Pedro, né, por uma inquietação pós-Lava Jato no Brasil. Ele deu origem a um trabalho científico tão relevante, né, e aí trazer essa valorização, essa fala de valorização para o nosso país e para a ciência brasileira, né, que acho que é super importante, e hoje reconhecida no movimento como um todo, né? A nossa própria matriz nos Estados Unidos há uns talvez 2 meses, reconhecendo, né, todo o trabalho científico e tecnológico que está sendo desenvolvido no Brasil, nos convidou para rodar as próximas edições da pesquisa nos Estados Unidos com o time brasileiro, né? Poxa, então, que bacana. Isso é muito legal. Pedro também hoje está conversando com as nossas regionais globais, né? Então a gente está com uma conversa aberta muito bacana para rodar pesquisa no México, agora na Espanha, na Holanda e na Alemanha também. Então, tudo isso, acho que por conta dessa consistência mesmo, né? Tem 14 pessoas hoje no time do Humanizada só dedicadas ao desenvolvimento e à evolução científica do projeto, da metodologia, e tem um baita time de tecnologia por trás, transformando o que era uma pesquisa, né? Uma tese de doutorado, num projeto de monitoramento do nível de consciência das empresas no Brasil, né, e no mundo, por que não, aí, né, com uma base de dados muito bem gerenciada. Então, acho que a origem do negócio é porque o movimento nasceu assim, né? E quando a gente trouxe em 2017, a gente trouxe aí como esse projeto, a tese de doutorado do Pedro, né, do professor Pedro Paro, e a gente monitorou 1.115 empresas do Brasil, fomos monitorando a performance, né, em base de dados abertos da pesquisa, e ali a gente está falando basicamente de Reclame Aqui, de Glassdoor, né, daquilo que a gente conseguia acessar em 2017. A gente foi vendo, né, as empresas que performavam melhor nessa base de dados abertas, a gente foi convidando essas empresas para participar da pesquisa e serem avaliadas, né. Acho que é importante dizer que o instrumento, né, e a avaliação, ela não é uma autoavaliação, né, organizacional. Então, são conjuntos, né, de surveys que são enviados para cada parte ligada ao negócio, né? Então, a gente precisa ali estatisticamente garantir que fornecedores, comunidade, funcionários, enfim, toda a cadeia de valor está envolvida no projeto. Então, o produto final da pesquisa, né, o resultado da pesquisa, que a partir desse ano já começa a ser um rating de consciência, né, o nível de consciência organizacional, ele é a consequência dessa avaliação da qualidade nas relações da empresa, né? E não tem só a ver com aquilo que a empresa acha dela mesma, né? Tem a ver com o que todos os stakeholders pensam, né, sobre a organização. Acho que isso é muito valioso, muito bacana. É um instrumento que ele se complementa bastante com instrumentos de sustentabilidade ou com instrumentos de impacto, como o próprio avaliação do Sistema B, por exemplo. Então, ele se encaixa com relativa facilidade em outros instrumentos de sustentabilidade. Acho que oferece informações, na minha opinião, muito relevantes, né, para a organização poder evoluir e tomar decisões para ser uma organização mais consciente, né. Ele foi um projeto piloto de 2017 e 2019 e agora ele passou a um projeto anual, né, oficial do capitalismo consciente no Brasil, né. Então, todo ano agora a gente abre a temporada da pesquisa, inclusive um ano antes. A gente estava discutindo isso hoje cedo. No final deste ano, a gente já vai ter a avaliação 2021 aberta, enquanto a gente consolida 2020, com a intenção de trazer mais e mais empresas para essa jornada de consciência. E aí já falei bastante, acho que a última informação relevante é que desde março, né, quando nós começamos essa nova gestão no Instituto, nós decidimos que nós só associaremos empresas ao capitalismo consciente no Brasil que toparem participar da pesquisa, né, que toparem participar da avaliação. Como nós não somos um movimento certificador, né, nossa missão é acolher toda e qualquer empresa no Brasil que tem essa disposição de evoluir, né, o seu nível de consciência organizacional. A forma que a gente encontrou de medir essa disposição das empresas é participando da avaliação anual. Então, a gente entende, né, que uma empresa que decide, né, dispor do seu tempo, ativar sua cadeia de valor para responder uma avaliação, para tentar ser melhor para a sociedade, para os seus stakeholders,
ela é uma empresa aí elegível para fazer parte da comunidade com a gente, é o mínimo que se espera, né? A vontade de ser melhor para a sociedade, para todas as partes, né? Então, acho que é um pouquinho disso aí, esse é o link com a Pô, pesquisa legal, e esse cara. trabalho. Não, muito legal. Acho que esse lance da pesquisa é muito interessante. É isso que você falou, né? Acaba sendo um pontapé inicial para a empresa, né? Acaba sendo um P0 ali, né? Uma foto daquele momento. Fala, bom, eu estou partindo desse ponto e aí a partir daí eu consigo ver onde eu tenho que evoluir, como eu tenho que evoluir, né? E aí pegando o gancho nisso, começar com a Cíntia, né? Que a gente falei já da prioridade para as mulheres, não deu porque o Dario tem que falar do assunto. Mas Cíntia, fala um pouquinho da experiência da Venturos. Assim, primeiro, como é que vocês souberam da pesquisa? Como é que foi esse contato? O que chamou a atenção de vocês de falar, putz, a gente quer participar dessa pesquisa, né? E também, por que você decidiu? Assim, o que vocês buscavam na hora que vocês acharam essa pesquisa? Gil, assim, boa tarde, pessoal, primeiramente, né? Já sou super ansiosa, saiu falando, tem que segurar aí um pouquinho. Mas é muito interessante, eu vou contar um pouquinho da minha história para enquadrar a pesquisa nisso, né? Eu trabalhei 10 anos numa empresa extremamente sustentável, extremamente responsável, e quando eu saí de lá, buscando novos desafios, eu tinha muita preocupação em que outra empresa eu iria trabalhar, porque para mim, eu já conhecia o movimento do capitalismo consciente, eu tinha tido a sorte de ter bastante contato com um dos fundadores do movimento no Brasil, e eu tinha muita preocupação quando eu pensava em me recolocar profissionalmente, em que empresa eu iria conseguir manter ou até melhorar o patamar acho que de responsabilidade que essa empresa teria, né? Então, essa foi um grande motivador para eu analisar a empresa a qual eu ia trabalhar, a qual eu ia me inserir nesse novo desafio quando eu resolvi buscar um novo emprego. E aí eu conheci o Venturos, é uma empresa que eu não conhecia até então, e é uma empresa que me encantou pela forma acho que de fazer o seu negócio, né? Uma empresa, o que me encanta no movimento do capitalismo consciente é presente no Venturos, que é a questão do ganha, 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 né? O Dario falou muito bem, né? A questão de todos os stakeholders estarem satisfeitos com o relacionamento, você ter orientação para todos eles. Então, não é só uma questão de ser excelente para os colaboradores, mas esquecer do cliente, ser excelente para o cliente em troca de tudo, ser excelente para os fornecedores em troca do todo ou para a sociedade, né? Então, o movimento do capitalismo sempre me encantou muito por essa questão de orientação a stakeholders mesmo, de que se você não cuidar de tudo, inclusive da sociedade, você não consegue estar num ambiente promissor, sabe? E aí eu tinha entrado no Venturos fazia 2 meses, eu estava ainda me ambientando, entendendo o negócio, e o Pedro nos procurou porque dessa avaliação que o Dario comentou, dessa avaliação prévia, dessa análise da tese dele, nós fomos uma das empresas que foi previamente reconhecida, né, dessa análise de Glassdoor, dessa análise de Reclame Aqui e tal. Ele identificou o Venturos como uma possível empresa humanizada e ele nos convidou para participar da pesquisa. E naquele momento eu achei que fez muito sentido para a nossa empresa, porque é a forma que o Venturos se desenvolve mesmo, né? E aí a gente resolveu... Oi? Já tinha essa conexão com o DNA da empresa. Sim, acho que era muito natural, né? E a gente resolveu participar da pesquisa, até para confirmar ou não o propósito da empresa, né? A gente tem uma gestão humanizada mesmo, colocando o colaborador no centro, pensando muito na pessoa, né, no ser humano, e aí em todos os seres humanos com quem a empresa se relaciona. Então, aí a gente participou da pesquisa e foi um feliz resultado ter sido destacado. Exatamente. E destaque, diria que foi uma surpresa, assim, positiva, né? Foi um destaque aqui de uma empresa daqui da região, né? A gente vê que as grandes empresas, como a Klabin, que o Sérgio está aqui também, tiveram um destaque muito bacana, mas a Venturos sendo uma empresa, entre aspas, pequena, até se comparado a essas empresas da nossa região, né? Como eu estava falando, né? Sai um pouco do polo ali, São Paulo, Rio de Janeiro, então acho que foi bem feliz nisso. E por que você buscava, assim, quando vocês foram fazer pesquisa, era mais essa visão de onde vocês estavam, como e como poderiam melhorar, mais ou menos essa linha?
Isso, era uma confirmação de tudo aquilo que a gente acredita, né? Quando você faz uma pesquisa, acho que você entende, e a pesquisa trouxe muito inputs para a gente daquilo que a gente faz bem e também trouxe inputs daquilo que a gente tem que fazer melhor, né? Então, quando você pensa no movimento capitalismo consciente, a liderança consciente, o propósito, a questão da orientação a stakeholders, cultura consciente. Então, todo este é um movimento que, logo na minha contratação lá no Venturos, já estava sendo bem falado pelo nosso CEO, de que era um movimento de fortalecimento cultural. Esse era o meu desafio. Então, acho que no primeiro momento foi até pensar o quanto aquilo era aderente ao que o Venturos acredita como concepção, como estratégia mesmo. E aí, entender que muito dali fazia sentido foi, acho que, o mais interessante. Legal, muito bom. Legal. E a gente conectando isso com o Sérgio, e na visão sua, até como diretor, né, de recursos humanos, né, a gente está falando de empresas humanizadas, é um pouco do que a Cíntia falou, né? Acho que esse contato humano e o recursos humanos acaba tendo um valor enorme nessa visão. Como é que foi esse contato com a pesquisa da Empresas Humanizadas e como é que te surpreendeu o resultado? Como é que foi assim? O que vocês buscavam quando realizaram essa pesquisa? Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar com pessoas tão brilhantes esse momento, né, e poder falar sobre essa experiência. É uma honra estar aqui. Klabin é uma empresa hoje com 121 anos, uma empresa longeva. Então, ela é uma empresa sustentável, senão não tá, né? Por óbvio, quase. Né? Por comprovação, né? 121 anos, não tem como você tá lá, né? E uma empresa para viver tanto tempo é uma empresa que se adapta, né? A gente aprendeu que o que faz a gente permanecer é a capacidade de adaptação, né? E a base da Klabin é a sua floresta. Então, se ela não cultivar e manusear a sua floresta de forma sustentável, ela deixa de existir. Então, na sua essência, vem toda essa questão de sustentabilidade, que talvez, se for oportuno aqui hoje, a gente pode desenvolver um pouco mais o raciocínio. Mas ela veio e chegou no início de 2010, de 2011, a Klabin viu uma grande oportunidade de trilhar rapidamente um caminho estratégico de crescimento. Mas a preocupação era assim, bom, a gente vai tirar a Klabin deste momento para um outro momento, vamos imprimir uma certa velocidade, então a gente precisa, eu vou chamar aqui assim, de uma cultura meritocrática. Né? Poxa, mas como que a gente vai, junto com isso, manter alguns aspectos extremamente importantes dessa cultura que vem desse período todo e da história da Klabin? O que a gente levantou e avaliou? Né? Na Klabin já era muito importante a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, também com a comunidade no seu entorno, porque muitas das nossas fábricas ficam no meio das florestas, que é no meio do nada, e muitos dos municípios vivem e existem por causa da atividade econômica Klabin. Então, é natural a nossa preocupação com a comunidade. Comunidade onde a gente contrata as pessoas. Então, também é muito importante a gente cuidar das pessoas. Então, a gente começou a notar que cuidar de ambiente, cuidar da floresta, cuidar da comunidade, cuidar das pessoas, eram fatores que a gente não poderia perder. A gente se preocupa muito com toda a cadeia, né? Desde o fornecedor, desde o plantio da muda das nossas árvores, né? Até quando a gente entrega para o nosso cliente. Porque a empresa é extremamente verticalizada e grande, né? Que depende do bom relacionamento com o fornecedor, com um bom relacionamento com clientes. E sempre teve essa proximidade no modo de ser da Klabin. Então, a gente fala, a gente tem que evoluir a cultura, tem que fazer a gestão dessa cultura, sem perder esse cuidado, sem perder esses valores que eu mencionei de
de se importar com todos esses stakeholders. E para ela continuar sendo rentável, né? Também a gente se preocupa com o retorno do acionista. Então a gente falou, como a gente vai construir uma cultura que seja meritocrática e humanista, que valorize todos os stakeholders, que valorize a sustentabilidade. E começamos a trabalhar internamente com muitos programas e ações de cultura, de interdependência, de cuidar, de ser cuidado, de se importar, de pensar em toda a cadeia, inclusive nas questões de reciclagem, de logística reversa, de emissão de gases, de pegada de carbono, enfim, fomos crescendo com inovação, com tudo isso, e fomos investindo dinheiro, aumentando a nossa capacidade produtiva, comprando máquinas, montando fábrica, comprando outras empresas. A gente não queria perder esse valor humano. E então, quando a gente recebeu o convite de participar na pesquisa, foi muito mais um teste. A gente estava mantendo a nossa sanidade, né? Que a gente estava investindo e crescendo e buscando resultados e valorizando a meritocracia, mas preservando e estimulando a cultura humana. Então, quando veio o resultado que a gente estava lá, foi uma validação interna, né, muito importante. Né? Foi assim, caramba, é possível, estamos aí crescendo, gerando resultado para o acionista, estamos cuidando dos nossos stakeholders e está aí, ó, demos lá entre as empresas humanizadas. Então, foi uma validação externa de que o nosso caminho está certo. Tá certo. E também veio, bom, onde está, né, aqui para a gente não perder a mão. Né? Então, a gente recebeu com muita alegria, porque foi assim, uma validação, uma comprovação das escolhas que todo mundo aqui dentro fez. Né? Então, nossa evolução cultural, né, preservou e ainda mais validou e incrementou toda essa questão do cuidado de todos os stakeholders e conseguindo gerar resultado e crescer. Quer dizer, é uma compatibilidade, a gente crescer de forma humanizada. Então, para a gente foi uma satisfação, uma alegria, vibramos com isso, só que isso nos trouxe ainda mais responsabilidade, né? Não é que a gente ficou, estamos aqui, né? Putz, vocês falam agora... Podemos descansar, né? Não, é mais peso ainda, sabe? Mas tudo bem, é um peso que a gente gosta de carregar e tem a nossa missão nisso tudo. A Klabin, as pessoas que estão aqui acreditam que essa é uma missão que a gente tem para construir uma empresa, as comunidades, a sociedade e um mundo melhor. A gente tem essa loucura de achar que isso tem a ver com um mundo melhor. Sim, com certeza. Muito legal. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo, né? No fim das contas, no fim do dia é isso, né? A gente quer fazer o mundo melhor mesmo, para todo mundo, né? Até com esse olhar da comunidade, global, enfim. E, Dario, você acha que, assim, consolida bem essa visão, né? Os dois colocaram muito bem que é aquela chancela, entre aspas, de, puta, estamos no caminho certo, de fato a gente não está só da porta para dentro, né? Um olhar também da porta para fora. E as empresas que participam, que buscam participar da pesquisa, já tem esse perfil também? Assim, como é que é? Já tem alguma iniciação de, puta, eu quero ser mais consciente? Geralmente é assim, a empresa... Como é que é o perfil das empresas que têm chegado hoje, né? Na segunda edição agora, principalmente da pesquisa? Legal. Acho que super bacana ouvir tanto o caso da Venturas, né, e o caso da Klabin pelos colegas. E eu acho que tanto Venturas quanto Klabin já entraram naquele ciclo virtuoso, né, do olhar de longo prazo, né, e de colher resultados e prosperidade justamente por conta da aplicação desses princípios, né. E eu acho que o difícil é entrar no ciclo virtuoso, né, porque quando você está com aquela mentalidade curto prazista, né, melhor é só pensar em eficiência, só pensar em curto prazo, porque a linha azul vai ficar mais bonita, né, para mostrar para o acionista e tudo mais. É difícil quebrar esse primeiro ciclo, né, porque a mágica não acontece no trimestre, né? A mágica acontece ao longo de décadas, né? Então, a própria tese do capitalismo consciente é uma tese de 15 anos, né?
né, na origem do movimento, a observação dos resultados no Brasil, agora quando o Pedro trouxe trabalho para o Brasil, também foi 15 anos, né, 2 décadas quase. Então, acho que Klabin também é um ótimo exemplo disso, né? Começa com essa reflexão, né? Uma empresa fica 120 anos em pé se não se adaptar, se não ler o que está acontecendo com a sociedade, né? Se transformar e evoluir isso no nível de consciência, né? Acho que Klabin é um exemplo de uma empresa que já está nesse ciclo virtuoso há bastante tempo, né? Então acho que é muito legal poder ver esses casos. Olha, eu acho que é muito bacana porque a pesquisa, no geral, ela é muito inclusiva, né? Então toda qualquer organização com mais de 5 colaboradores pode se inscrever. Então, tanto que a lista, né, das empresas que se destacaram nas práticas conscientes, né, que tiveram Klabin e Ventures aí como parte, ela é uma lista muito plural, né? Tem de fazenda, startup a gigantes, né, globais com site no Brasil, né, ali. Então, eu acho que essa pluralidade ela reflete de novo o que está acontecendo com a pesquisa. Acho que o que é interessante de observar é o movimento proativo de organizações que na primeira edição preferiam ali ficar observando o que ia acontecer e agora elas já querem entrar na jornada também, né? Então, enfim, o caso agora, por exemplo, da Danone, né, que está numa jornada de transformação super grande, né, na sua cadeia global, o próprio Bradesco, né, um gigante financeiro do país, a B3, né, a Bolsa, né, voluntariamente procurou para participar da jornada esse ano. Então, a XP agora, né, a gente está num diálogo super legal com eles. Então, várias grandes organizações, né, que têm se destacado na imprensa do Brasil, têm despertado esse interesse para saber como é que eles estão, como é que eles começam a fazer parte e se aproximar, né? E eu acho que essa sacada, né, que a gente criou no Capitalismo Consciente de a pesquisa é a porta de entrada para o movimento, ela ajuda um pouco também a limar o conscious washing, né, ou o greenwashing, assim, né? Então, poxa, não interessa para o movimento, né, o dinheiro de empresa nenhuma. Claro que a gente, enfim, precisa de capital para reinvestir e crescer, mas a gente quer um capital que ele venha, enfim, de maneira apreciativa até, né, de empresas que verdadeiramente querem se transformar. O outro lado dessa minha fala, que acho que é legal também, é que, assim, o capitalismo consciente não é o clube das empresas conscientes, né? Então, as pessoas que estão lá no movimento não são as pessoas perfeitas ou as pessoas super exemplo do Brasil, assim, né? Toda empresa está numa jornada, né? Toda empresa tem as suas inconsistências, incoerências ou inconsciências para serem descobertas, hackeadas e tudo mais. Então, acho que a beleza do negócio é que ele é inclusivo também nisso, né? Tudo que você precisa é querer ser um pouquinho melhor, é querer ser melhor para a sociedade, para os seus stakeholders. Se você está afim, você entra na pesquisa. Se você quer evoluir com essa comunidade, você associa o capitalismo consciente, né? Então tem um pouquinho de tudo ali. Tem gente que ganhou prêmio. Olha que engraçado, né? Tem uma padaria, né, que está puxando, inclusive, o capítulo Sorocabana do capitalismo consciente e ganhou prêmio na ONU de diversidade e inclusão, né? Tem cegos fazendo coxinha aqui em Sorocaba, né? Padaria Real, né? Poxa, a Padaria Real deve ter 800 funcionários no máximo ali, né? O que é a Padaria Real perto da Klabin aqui, por exemplo, que está no call com a gente, né? Mas acho que a beleza está ali, né? Está em olhar casos, histórias, práticas conscientes plurais e uma grande talvez poder aprender com uma pequena poder aprender com uma grande, entendendo que cada um está num nível diferente dessa jornada em vários aspectos diferentes também da avaliação, né? Então acho que pela natureza da pesquisa, pela narrativa da pesquisa, ela é muito plural, muito inclusiva, e a gente está deixando acontecer no tempo que tem que acontecer, né? Então a gente monitora os dados, convida as empresas. Então, o que está acontecendo é que o volume de organizações que está vindo para a pesquisa está aumentando muito, né? Então, só nesse momento a gente tem 125 empresas em processo de avaliação, né? Agora, né? Então, já são 7 vezes o número de empresas avaliadas na primeira edição só agora, né? Tem 600 empresas em diálogo nesse momento para participarem da pesquisa. E está acontecendo, e acho que cada ano vai aumentar um pouquinho mais, porque também tem o momento do clique para cada empresa, né, de que a agenda de consciência ela veio para o centro da discussão de negócio, acho que ele vai acontecer em tempos diferentes para cada organização. Sim. Também. Né? E acho que esse momento que a gente passa deu uma acelerada um pouco nesse processo de consciência geral, né, das pessoas, das empresas, enfim. E pegando o gancho nisso, Cíntia, me fala um pouquinho, quais foram os benefícios assim, de vocês terem participado da primeira edição? Assim, o que vocês enxergaram que poderia melhorar ou como é que vocês evoluíram a partir dessa fotografia aí da primeira edição? O Ventures, acho que eu não disse inicialmente na minha fala, ele é uma empresa que é um instituto de desenvolvimento de softwares, né? Então a gente não tem um produto.
A gente desenvolve softwares conforme a necessidade dos nossos clientes, né? A gente costuma brincar que tudo aquilo que não tem pronto, a gente faz, a gente desenvolve. E o produto do nosso trabalho é o produto do trabalho das pessoas que trabalham com a gente, né? Nós somos uma somatória de pessoas desenvolvendo software para os nossos clientes. E aí, com base nessa luz que o capitalismo consciente trouxe, da questão da liderança consciente, do propósito maior, né? Nós já estávamos num trabalho de identificação, diagnóstico cultural, onde a gente fez um trabalho de diagnóstico para entender qual é a cultura vigente no Venturos e, com base na estratégia, qual é a cultura desejada, né? Então, quando a gente projetou a cultura desejada para o longo prazo, né? O Venturos não é uma empresa tão recente, né? Que não tem o benefício de ter os 100 anos da Klabin, que é muito legal, uma empresa referência de fato no Brasil, mas já tem 27 anos, 25 anos de existência, perdão, 25. E o Venturos, ele, para dar esse passo, né, para crescer, o objetivo nosso é crescer. Então, assim, eu acho que existe aí eu espero que não exista mais, mas uma utopia de que para você ser consciente, sustentável, se isso não dá lucro, né? A gente quer crescer. Um dos pilares, a nossa cultura, ela é ancorada em 3 pilares. O pilar da cultura de resultados, cultura de aprendizado e cultura de propósito. Então, acho que o diagnóstico da pesquisa, eu me debrucei sobre os resultados, ajudou muito a gente a entender e direcionar essa cultura de propósito, né? Onde que, como o Dário falou, nem todas as empresas são perfeitas, a gente tem ainda muita oportunidade de melhoria, muita oportunidade de desenvolvimento. Então, o diagnóstico da pesquisa, ele ajudou a gente a fazer um plano de ação pensando naquilo que, se a gente, nessa evolução cultural que a gente está trabalhando, como é que a gente usa os benefícios e os conceitos da pesquisa, por consequência do capitalismo consciente, para crescer de forma sustentável, para crescer mais. Então, isso trouxe para a gente uma consciência maior do que a gente quer, sabe? Onde você consegue entender, de fato, que você está indo neste caminho e é isso que faz sentido e, estrategicamente, você fortalece isso. Acho que a pesquisa trouxe isso para a gente de benefício. Legal, muito bom, muito bacana. E nesse caso, Sérgio, olhando a Klabin, né, como é que isso se refletiu depois de feita a pesquisa? E principalmente a gente está falando aí da cultura, né? Estou falando muito de uma disseminação de uma cultura. Como é que é isso numa empresa tão grande quanto a Klabin? Como é que é esse desafio de trazer consciência para uma empresa tão significativa quanto a Klabin? Então, excelente ponto, porque quando a gente teve o resultado, né, a gente refletiu, falou, né, na média é isso. A gente tem lugares que a gente pode ser melhor e tem lugares que a gente não é assim, tudo isso. Então, como que a gente, por causa da extensão, das unidades, das localidades, né, é uma empresa que tem sua diversidade, né, em todos os aspectos, cultural. A gente tem fábrica em Manaus, fábrica perto de Buenos Aires, no sul, enfim, centro-oeste, em todo lugar, nordeste. E a gente falou, poxa, precisava ser, né, precisamos subir, equilibrar, né, e levar isso realmente com uma onda forte, né? Então, começamos um trabalho muito grande de conscientização da nossa consciência, digamos assim, para que todo mundo entendesse e enxergasse o valor de contribuir numa empresa assim, né? Que acho que tem muito a ver com um propósito, né? Trabalhar numa empresa que busca, né, esse tipo de contribuição para a sociedade. Então, isso é uma coisa que a gente falou, pô, temos que levar para todo mundo. Outra coisa que a gente trouxe é relacionado a stakeholders, ou a inovação, né? Ou aos nossos... A gente não tem telhado de vidro, mas a gente tem algumas telhas de vidro. Tá? Se a gente descobre a telha de vidro, a gente quer trocar, porque a gente quer falar, né? Com propriedade e cara limpa, né? Então, a gente falou, poxa, começamos a ver o que não estava bom. E começamos um movimento que foi muito bacana de chamar empresas startups
ou não tão startups, para resolver problemas que a gente tinha, né? Então, a gente fala assim, olha, a gente tem um problema de nossos caminhões levantam poeira nas estradas e isso é uma queixa dos municípios. Como resolver esse baita problema, né? A gente já tinha tentado isso por anos. Então, chama um monte, abre uma chamada, né, para quem quer ajudar, e muita gente vem e contribui, a gente começa a melhorar essa questão, né? Então, a gente se abriu mais e falar, tem alguém que sabe fazer isso, né? Vamos atrás desse alguém que vai ajudar a gente a ir ampliando esse ecossistema que a gente está, né? Com retirar as nossas telhas de vidro, né? E ao mesmo tempo que a gente gera oportunidade, gera renda, gera emprego, enfim. E são ondas, né, positivas, né? Então, foi um outro exemplo de um novo momento que a gente criou a partir de reflexões lindas, hein? ou da responsabilidade de ter tido o reconhecimento de empresa humanizada, né? Legal, muito bom. Muito bom. E pegando um pouco disso, né? Falando um pouco da prática, assim, né? Que a gente entende a pesquisa, né? Traz essa... Eu acho que o conceito do capitalismo consciente traz diversos pilares que são importantes, mas o que você enxerga, vou começar com o Dario de novo, dentro das empresas que passaram pela pesquisa, enfim, que entram nesse ciclo virtuoso, né, de ter mais consciência, assim, como é que você enxerga isso na prática, nas empresas, acompanhando isso, como é que as empresas conseguem dar o primeiro passo, vamos dizer assim, né, para começar a colocar as coisas na prática aí? Bacana. A gente fala que capitalismo consciente, né, tem toda uma teoria, né, tem uma discussão macroeconômica por trás super complexa, né, mas no final é relativamente simples, assim, né. Se a gente fosse sintetizar, né, para uma farmácia ou para uma padaria, né, que quisesse aplicar, eu diria que a melhor forma de se dar bem é fazendo bem, né. Então, se você quer prosperar e quer prosperar todos, quer que todos que estão ao redor de você prosperem, né, no longo prazo, faça o bem, cuide das partes, né, cuide das pessoas, faça com um olhar que vá além da geração do resultado financeiro, do lucro, né, ressignifique o lucro como instrumento, né, de transformação, né, uma consequência de um bom trabalho que cuida de todas as partes. Então, acho que no final é super simplificável a conversa, assim, né? Mas acho que tem práticas conscientes, assim, lindas de todos os lados, né? E para mim, acho que esse talvez seja a grande razão do movimento, assim, né? Encontrar essas histórias e contar essas histórias. Porque o Rony, quando era presidente do movimento, falava muito, né, que os exemplos é que vão arrastar, né? Contar essas histórias que vai inspirar mais gente para poder replicar, né? Então, desde lá o 1P5P da reserva ficou famoso, né, no Brasil. Cada peça de roupa que você compra, 5 pratos de comida são doados, né, que, enfim, ficou quase que emblemático na história da reserva e muita gente associava isso ao capitalismo consciente, né, uns anos atrás. Mas tem muitos programas, né. Essa semana, por exemplo, eu sempre fico atento aos associados do movimento aqui, né, a gente conversa para poder dar luz a essas práticas e poder trocar práticas. A Movida está com um programa super lindo, né, de compensação de carbono, por exemplo, né, no Brasil, junto com a Black Jaguar Foundation, no maior corredor de reflorestamento ali, né, corredor do Araguaia, aquela Ecótone Cerrado Amazônia ali. Então, uma outra prática bacana, né? A própria reserva tem várias outras, né? Tem ali o Caro Coroa, né? Toda a loja da reserva tem alguém com mais de 60 anos, né, trabalhando. Tem outra que eu acho... A Natura tem muitas práticas muito legais também no Brasil, né? Super reconhecida, a empresa B também, maior empresa B do mundo, né, hoje. Então tem várias histórias de Natura que a gente conta, né? Desde linha Ecos, né? Que tem certificações únicas, né? Bioéticas, né? De comércio justo e ético no Brasil, na Amazônia, fazendo prosperar comunidades amazônicas. Até coisas mais simples, né? Você vai na Natura, né? Acho que a própria pesquisa conta um pouco dessas histórias, né? O livro também fala disso. Você vai na Natura ali, você vê um monte de carrinho de bebê, né? Pelo corredor da empresa, né? Então, tem a maternidade ali, as mães amamentando dentro da empresa, um ambiente super humanizado, você sente o calor, né? Da humanização do negócio ali, né? O Cicobi, né? Um outro associado do movimento que eu admiro demais, as cooperativas, né, financeiras cumprem um papel fundamental no Brasil, nas cooperativas de crédito financeiras.
5% das cidades do Brasil não tem uma alternativa financeira para as pessoas se não for uma cooperativa financeira, né? Não tem uma agência bancária na cidade. A gente está falando de mais de 250 cidades, né? Então tem histórias muito lindas, né? Que a gente mapeou de, por exemplo, cidades em Rondônia que não tinham energia elétrica e o Sicoob chegou lá, por exemplo, a cooperativa financeira chegou na cidade e para poder viabilizar a agência levou energia para a cidade, né? Estou falando de 2018, né? Então acho que negócios conscientes, né, de verdade, por onde eles passam, eles vão gerando prosperidade, né? Eles vão deixando marcas, né, desse cuidado, desse amor pela cadeia de valor, né? Eu acho que, enfim, histórias tem muitas legais, assim, que a gente ouve no dia a dia, assim, elas são variadas, né? Bem bacana. E é isso que você falou, acho que o segredo está na simplicidade, né? Que é o lance de você, se isso tá legal, se isso faz bem para mim e para os outros, né? É uma prática que naturalmente vai acontecer quando eu tenho consciência, né? Quando eu começo a ter mais consciência. E na prática, Cíntia, assim, como é que é isso na prática hoje da Venturos? Assim, que práticas que você pode trazer, ou como é que você enxerga essa consciência na Venturos no dia a dia ali? Como é que as pessoas expressam isso em práticas, enfim? Como é que é isso? Eu acho assim, acho que tudo que você fizer tem que estar com esse olhar, né? Sempre um olhar de o quanto eu estou respeitando o todo, o conjunto. Mas eu vou te trazer um exemplo aqui que me ocorreu agora. Hoje o mercado de tecnologia está extremamente agressivo, né? Nós estamos em super pleno emprego, né? Então, assim, a gente conversou lá que não faz sentido essa estratégia de ficar tirando o desenvolvedor de outras empresas, sempre pagando mais, porque isso não é sustentável como estratégia de atração, né? Então, a gente criou um programa chamado Dev Venture, né? Em parceria com uma consultoria, com a Share RH. E nesse programa, o que a gente fez? A gente criou uma formação para a comunidade. Então, uma formação, escolhemos, por exemplo, uma tecnologia, que no caso lá fizemos 2 turmas, uma de Android e uma de iOS, né? Que são tecnologias que são carentes no mercado hoje. A gente formou uma turma, então formamos 30 pessoas em cada uma dessas tecnologias e aí a gente convidou, ao final do programa, a pessoas para serem contratadas pelo Venturos. Então, na prática, a gente forneceu para a sociedade um pouco mais de formação e também beneficiou o Venturos com pessoas em formação, né? Para a gente formar lá e conseguir aumentar a nossa base de ventureiros, né? Então, acho que essa é uma prática que me ocorreu agora, que a gente sai desse modelo comum de ficar... A gente faz também seleção quando é necessário, mas a gente quer cada vez mais fortalecer esse movimento da gente formar a sociedade, porque se é uma carência da sociedade, a gente quer cada vez mais formar a sociedade em tecnologia e a gente também, como empresa, se usufruir dessa formação, né, para trazer novas pessoas para dentro. Um outro exemplo que está acontecendo neste momento, né, as pessoas estão muito ansiosas para saber como é que vem aí o novo normal que todo mundo fala, né? Então, como é que vem aí a política do Venturos no futuro, né? Então, nós estamos num trabalho agora de conversar com todas as equipes, 100% da empresa, sobre como que deveria ser a política. A gente apresentou uma proposta e a gente trouxe para a mesa, trouxe para a discussão. Porque a gente acha que se é para beneficiar e se é para melhorar a vida de todo mundo tem que participar dessa decisão. Então, estamos lá fazendo rodada de conversa, meu tempo, meu último mês, acho que eu destaquei isso porque meu último mês tem sido muito destacado para isso, para a gente estabelecer essa roda de conversa, para a gente definir a política. E acho que a comunicação, né, é um fator, quando você fala em humanização, a comunicação e a transparência, acho que tem que ser um pilar bem forte dessa humanização. Então, o nosso presidente, ele faz uma live mensal com a equipe, era quinzenal durante todo esse momento de isolamento, até para que a equipe está mais distante, e agora a gente passou para mensal, porque onde a gente fala todos os números da empresa, todos os projetos, como é que nós estamos indo, como é que estão sido os resultados, como é que tem sido a empresa, o que a gente está pensando, para trazer essa transparência para a equipe. Acho que esses são alguns exemplos que me citou na hora de você tem que sempre pensar no outro, né? Na inclusão de todo mundo para o centro da decisão. Nem sempre é uma tarefa fácil, mas acho que é necessária, né? Não, e vai muito disso que você falou. Eu acho que o pilar inicial, a estrutura inicial é ser transparente, né? Não tem como não ser transparente pensando nisso e não tem como não ouvir as pessoas, né?
E aí, Sérgio, como é que é isso na Klabin, assim, uma empresa desse tamanho, como é que é o ouvir as pessoas, entender todo esse, que é o que você falou, né? Praticamente é um ecossistema, porque é no Brasil inteiro, parte indústria, parte administrativa, como é que conseguir trazer consciência e se comunicar entre todo mundo essas práticas? E quais são essas práticas, né? Se você puder ter alguns exemplos. Então, vamos lá. É sempre complexo e é um desafio. O que eu diria assim, a gestão meritocrática, humanizada e sustentável está na essência. Então, isso começa a criar essa cultura que eu falei. Se a gente pega, por exemplo, eu vou emendar aqui na Cindy os programas de inclusão, né? Então, o que está acontecendo por causa de um ambiente que eu acho que a Klabin criou aqui internamente? Então, se você fala, por exemplo, de gênero, né? Assim, começou a pipocar, literalmente, né? Grupos na unidade A, na unidade B, na unidade C, falando o que eles queriam melhorar para ter mais mulheres, fazer as suas solicitações, não em tons de reivindicação, num tom bastante construtivo, mas foi assim, espontâneo, não é assim, a empresa criou um comitê de mulheres, não, né, para estimular a diversidade. Ela acolheu e deu espaço para que isso fosse. Da mesma forma, a gente tem o cá entre nós, que chama as mulheres. A gente tem o Black, que são as pessoas querendo que os negros, né, fomentar isso. Tem o de orientação sexual. Começou a ter vários. E a gente acolheu e dá espaço e conversa e cria momentos, né, emendando aí nas rodas de conversa, uma boa ideia que a Cintia acabou de me dar, né? Então, isso foi acontecendo porque eu acho que a gente tem esse ambiente, está na cultura isso, né? Então, a gente faz também os programas, né? Não é que só tudo a gente tem programas. Então, por exemplo, muito mais, além de uma questão de cor ou raça, é uma questão de, no recrutamento, de quem, se você pegar currículo sem pôr nome, você não põe qual é o gênero, não põe qual é a cor, você vai pegar um homem branco. Porque, normalmente, né, os brancos têm as melhores condições de se desenvolver. Então, o que a gente fez? Vamos criar um programa grande em quantidade, e ver o que acontece para a gente empurrar. A gente falou, o único requisito para você se candidatar é que sua renda familiar seja menor que 3 salários mínimos. Aí tem entidades que são especializadas nesse recrutamento, ajudando a gente. Então, a gente contratou agora um grupo de 30 e poucas pessoas, acho que 38, que vieram desse processo seletivo, que a gente vai entender o que a gente precisa suplementar para que eles possam competir, para que a gente tire a diferença que a gente possa falar em igualdade de oportunidades a partir de uma base igual, né? Então, é uma reflexão que a gente fez e é uma tentativa que a gente está tendo. A gente quebrou muito forte essa coisa, isso é responsabilidade do Estado, isso é responsabilidade da empresa. Não, vamos cuidar da educação do município onde a gente está. Então, a gente, em vários municípios, forma parcerias com as escolas municipais ou estaduais aqui no município e ajudamos com a gestão da escola, com a preparação dos professores. Ou então, a gente tem alguns municípios que a gente pega as lideranças locais e, junto com eles, desenvolve uma gestão do município apartidária, né? Chamando quem são os influenciadores daquela região e, junto com eles, na verdade, apoiando que eles façam a sua gestão, definam as suas metas, e a gente ajuda com a gestão, meta, acompanhamento de meta, mensuração de resultado, fazer acompanhamento, como é que está o plano, como é que não está, ajudando o município a desenvolver, né? Não é só eu dar o computador para a escola, mas a escola fazer a gestão, não é eu
a construir uma ponte para o município, ajudar o município a fazer a gestão da sua educação, da sua cultura, da oportunidades de emprego. Então, a gente vai nos nossos municípios cada vez mais com essa questão de ajudá-los na gestão. E, obviamente, a gente põe muito esforço na educação ambiental, né, nas escolas, porque é um tópico muito muito ligado a nós, né, de um carinho que a gente tem pelo tema muito grande. Então, a gente ajuda muito com a educação ambiental nas escolas, nos municípios onde a gente está também. E são alguns exemplos que me vieram. Eu não sabia dessa pergunta, não preparei. É o que veio aqui, né? Mas muito legal, pega no bacana pulo, isso. Saber se tem mesmo. Muito legal, bacana. E acho que do que vocês estão colocando e que a gente tem percebido, e aí a gente faz essa última rodada agora, o Dario, tem surgido, essa consciência acho que tem sido elevada exponencialmente aí, né? Pelo que você está falando aí da chegada de muitas empresas procurando isso, procurando não só pesquisa, mas você tem sentido que esse contexto atual ajudou a gente, no geral, a elevar um pouco esse nível de consciência, principalmente nas empresas? Cara, você não tenho dúvida. Eu me juntei ao movimento no conselho em 2017, né, na gestão do Rony, e eu tinha a sensação ali que a gente estava muito perto de um ponto de virada, porque capitalismo consciente, né, sistema B, capitalismo inclusivo, nova economia, o que seja, acho que era visto como um jeito de fazer negócios, né? E a sensação que eu tenho é que agora é o jeito de fazer negócios, né? Não tem outro. E assim, o bacana é que não sou eu que estou falando isso, né? Porque eu só sou hoje na liderança do movimento no Brasil, né? Quem está falando isso são os executivos, né? Das executivas das maiores empresas do Brasil, né? Quem ouve a Luiz Helena Trajano da entrevista na TV vai perceber o quanto ela repete isso, né? Empresas que não cuidam dos seus stakeholders, né? Elas não usam exatamente essa expressão, no longo prazo vão morrer, né? É o que o movimento dizia há 15 anos, né? Mas acho que chegou num momento, né? Acho que a Covid acelerou muito essa conversa, que para mim a gente já tinha alguns sinais globais disso, né? Virada editorial do Financial Times, esse ano Davos, né? Fórum Econômico Mundial, ali falando de capitalismo de stakeholders, as cartas da BlackRock, né? Há 4 anos, já desde 2012 o Larry Fink, né? A maior gestora de ativos financeiros do mundo, né? Desde 2012 o Larry Fink escrevia as cartas ao mercado, e faz 4 anos que eles só falam de propósito, orientação para stakeholders, parâmetros de ESG, né? Transparência na governança, as cartas cada vez mais verticais nessa direção, e acho que para mim a maior evidência da conversa vir para o centro da agenda dos negócios é quando o mercado de capitais ele entende o que a gente está falando, né? Porque capitalismo consciente, acho que os colegas vão saber dizer melhor do que eu, assim, você não faz de baixo para cima, né? Se a liderança do negócio, né, se o conselho, se o board, se a governança, se o acionista não está engajado no processo, ele pode tentar fazer o que você quiser, né? Pode fazer um monte de prática consciente legal, mas na hora de olhar para o balanço no trimestre, o dinheiro vai falar mais alto, né? Então, você tem um desafio enorme de envolver o shareholder, né? O acionista, a governança, as lideranças do negócio, né? Eles têm que se convencer de que essa é a agenda de negócios, né? E eu acho que quando o mercado de investimentos, né, o mercado de capitais começa a se mobilizar, o volume de pessoas, né, que migraram seu dinheiro para fundos ESG agora na pandemia foi um absurdo, né? A performance dos fundos ESG globais, né, em comparação com os seus pares, também foi super interessante, né? Toda vez que ia dar entrevista, né, agora no começo da pandemia, me perguntavam, tá, mas vai acontecer igual aconteceu em 2008 na crise subprime, né? As empresas conscientes do Brasil vão performar melhor? É isso que a gente quer saber, né? Porque é isso que importa, né? Se elas são mais resilientes na época da crise mesmo, né? Porque é isso que a tese fala, né? E a gente estava ali na expectativa, né? A hora que começaram a soltar os relatórios de mercado, né? Das empresas, né? Alinhadas com parâmetros ESG, o resultado muito acima da média, a gente falou, pronto, mais uma vez, 2008, 2020. Temos de novo isso acontecendo. E acho que o reflexo é como eu sinto isso no Instituto, né? E meu sentimento no Instituto eu sinto de 2 formas, né? Não, algumas formas, mas 2 principais, né? Para além da exposição de mídia, né? O espaço que a mídia tem dado para a gente, que é muito relevante, a pesquisa bombando, né? A pesquisa crescendo, e a associação crescendo, né? Eu comecei a pandemia com 40 lideranças na pessoa física contribuintes no movimento. Eu tenho hoje 1.500 associados na pessoa física, né? E crescendo toda semana. Tem semana que a gente não faz nada, não tem nenhum evento, vai lá 100 associados novos na pessoa física, né?
que são os embaixadores. E na pessoa jurídica, a mesma coisa. Assim, a gente está indo para 100 empresas associadas hoje ao movimento que contribuem financeiramente com o movimento para ele crescer, né? Isso é muito legal também. Porque, de novo, né, é o segundo passo de compromisso ali com o capitalismo consciente, né? A participação na pesquisa e depois, eu quero fazer parte também da comunidade, né? Eu quero contribuir com o movimento, né? E como é um movimento sem fins lucrativos, todo o capital que entra é reinvestido naquilo que dá mais ROI sob propósito, né? Então, vamos fundar as regionais, vamos bombar pelo Brasil, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos investir em tecnologia para melhorar a pesquisa. Então, e o momento é agora, né? Então, o momento é agora. A gente tem que surfar essa onda, essa janela de oportunidade que é temporal, né? É um momento muito especial mesmo. Muito bom, gente. Felizmente, né? Todo papo bom passa rápido. A gente já está ali no limite do nosso tempo. Eu queria só deixar um minutinho para a Cíntia e para o Sérgio se despedirem e para o Dario, para a gente poder fechar o nosso painel. Eu agradeço muito a participação de vocês, foi um papo muito bacana, muito gostoso. Com certeza agora, com esse capítulo Campinas aqui, vocês vão ver essa carinha feia mais vezes aqui, vamos conversar mais vezes, fazer mais conteúdo junto, tá bom? Então eu agradeço muito a participação de vocês e deixo um minutinho para cada um aí para deixar uma mensagem. Eu queria agradecer muito a oportunidade de contribuir com o movimento, né? Capítulo Campinas, principalmente. Acho que Campinas merece, acho que Campinas é uma região economicamente muito favorável e que faz todo sentido, né? Gostei muito de uma coisa que o Sérgio falou, que é a respeito do seguinte: a gente não vai esperar órgãos governamentais ou outros órgãos fazer o que a gente precisa fazer. Então, acho que está na nossa hora, né? De fazer pela sociedade aquilo que a gente acredita. Eu acho que o movimento faz muito sentido e eu estou muito feliz de estar podendo protagonizar nesse momento. Muito bom. Obrigado, Cíntia. Da mesma forma, eu agradeço e desejo todo o sucesso do mundo para o capítulo Campinas. E conte com o Sérgio e com a Clabin. Muito bom. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigadão. Obrigado a vocês. Obrigado. Dario, só para encerrar aí. Muito feliz, agradecer Cíntia e Sérgio, que representam exemplos que arrastam no Brasil. Obrigado pela liderança de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, Gil e galera do capítulo Campinas. Vamos junto aí, que o movimento é cheio de interdependência e depende de uma ação em rede para a gente poder levar essa mensagem adiante. Tá bom? É isso aí. Muito legal, gente. Então, de novo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente também. Brigadão aí da disposição dessa 1 horinha aí, que a gente sabe que o tempo hoje é corrido. Então, muito obrigado e esperem que a gente vai ter muito mais novidade aí no Capitalismo Campinas, como um capítulo importante aí, tá bom? Obrigado, viu, gente? Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.